Quando a gente vê uma criança cantando aqui na frente, a gente percebe, quando a gente vê não só uma criança cantando, né? Mas quando a gente vê uma criança vivendo, a gente percebe por que Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Eu queria, você que está em casa, você pode ficar um pouco surpreso pelo fato de que nós vamos inverter a ordem da ceia. Nós vamos colocar a ceia no início da nossa palavra, da mensagem. Mas isso é proposital. Então, não se assustem pela quebra de paradigma. É porque foi justamente depois da ceia, foi na última ceia que Jesus anunciou a sua morte, e depois da ceia ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós vamos fazer a ceia para a gente recordar daqueles momentos da Páscoa, do ressignificado da Páscoa através de Jesus. E eu queria convidar aqui para me ajudar, espero que eu não erre a ordem, viu? Vai ser o bispo, não, primeiro vem o apóstolo, né? O apóstolo, o bispo e o pastor aqui para me ajudar. E eu queria essa noite também consagrar como reverenda aqui a Ludmila, que vai vir nos ajudar aqui. A Ludmila, que é a ministra de música. Só tem duas bandejas? Não tenho. A gente fez no copo descartável os dois. Então o apóstolo e o bispo pode ficar nos lugares aí. Vai ser só a reverenda e o pastor aqui. Ludmila, fica aqui, por favor, aqui. E o Tiago aqui. Pode ficar embaixo se você também quiser, Tiago. Aqui. Este é o cenário da última ceia de Jesus. Eles estavam comemorando a Páscoa. A Páscoa começa com o povo hebreu. O povo que é liberto do cativeiro por Deus. O que acontece? Por que é Páscoa? Porque o anjo passa pelo povo de Deus sem tocar o povo de Deus, mas toca os inimigos de Deus, o povo egípcio, e liberta o povo de Deus. Só que Deus manda para que o povo de Deus comemore isso antes do livramento. Imagina só, se a gente hoje pudesse comemorar o fim da pandemia, mesmo sem ele ter acontecido, mas sabendo que Deus está cuidando. Talvez o fato da gente não estar comemorando enquanto igreja brasileira o fim da pandemia pode estar ligado, porque nós temos que afinar a nossa visão espiritual com os propósitos de Deus. Então o anjo passa e não toca, e o povo então come o pão sem fermento, e é um motivo de não colocar o fermento no pão, porque retardaria o crescer do pão, eles teriam que esperar, e a ceia teria que ser rápida, porque eles estavam saindo das garras do povo egípcio, e o cordeiro, e o sangue nos umbrais das portas, e o povo de Deus então não é tocado. No Novo Testamento, Jesus reúne com os discípulos justamente no momento da Páscoa, justamente nesse momento que nós estamos aqui. E Jesus diz então para os discípulos assim: olha, eu quero falar uma coisa para vocês, eu estou indo, e o que mais me encanta na última ceia é o que Jesus intitula do novo mandamento. Eu queria que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês no livro de João. Livro de João, no capítulo 13. Livro de João, capítulo 13, verso de número 34. Já na ceia, Jesus diz assim: olha, está chegando a hora da minha morte,
mas eu queria deixar uma coisa especial para vocês. O que Jesus intitula de um novo mandamento. Verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão, verso 35, nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Veja que aqui há um ponto na nova aliança. Aqui Jesus diz assim: não é mais olho por olho e dente por dente. Não se paga mais mal com mal. Não se mata mais os nossos inimigos. Mas agora, o que nós temos é o amor. E é isso que eu deixo para vocês, para que vocês continuem isso. E então, eles ceiam na noite de Páscoa. E Jesus então ressignifica aquela Páscoa, dizendo para que a Páscoa a partir dali fosse a memória dos mandamentos que ele tinha deixado, daquilo que ele tinha ensinado, da verdade que ele tinha levado. Enquanto o pessoal da música pode vir aqui, nós vamos cantar uma música na hora da ceia. O pessoal da música pode vir. Agora você pode ir lá, Thiago, pode ir também. O Weber e o Marcos, por favor. O Weber e o Marcos vai nos ajudar aqui com os elementos da ceia, com o pão, com o vinho aqui simbolizado. E eu quero que você em casa pense no que foi a última ceia. Que você entenda que o pacto da nova aliança agora está em nós. Que nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Ceie e se lembre daquilo que Jesus te ensinou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, aleluia! E ele venceu para sempre, para sempre. Sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Jesus, fique de pé, igreja, e louve e declare ao Senhor. Fique de pé e vamos cantar. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e ele venceu para sempre, para sempre.
ressuscitou. Cantemos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Alguém ficou sem? Por favor, vai lá, Marcos, você entrega, por favor, para mim. Enquanto o Marcos leva lá para a galeria os elementos, eu queria que a gente pensasse nisso todas as vezes que a gente ceiasse, todas as vezes que a gente se reunisse. Não há sentido de ser igreja se nós não entendermos com profundidade a mensagem de Cristo para as nossas vidas. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Lucas, quem está em casa, Lucas, capítulo 22, verso 19, verso 20. Lucas 22, verso 19, verso 20. O Marcos já chegou aqui. Você que recebeu, embaixo do copinho está o pão. E diz assim, capítulo 2, verso 19, Jesus se reúne com os discípulos à mesa e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu entre lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebamos, lembrando do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Podeis sentar? A morte e a ressurreição de Cristo sela com isso o pacto da nossa aliança e nos deixa a missão de continuar carregando a cruz, de continuar a mensagem de Jesus. Em primeira instância, essa mensagem foi dada aos discípulos, e os discípulos então replicou isso, e essa semente que Jesus deixou, hoje
brota, germina e brota no nosso coração, e então é nossa responsabilidade. Pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que está aqui no templo, e eu queria te fazer uma pergunta que está assistindo em casa. Eu posso ver Jesus em você? Eu queria que vocês meditassem nessa pergunta. Eu posso ver Jesus em você? Quando eu digo a palavra eu não queria se referir exclusivamente a mim, mas o eu com todas as pessoas que nos cercam. As pessoas podem ver Cristo em nós? Eu posso ver Cristo em você? Nessa noite, todas as vezes que eu me referi, quando eu me referir à igreja, eu estou me referindo à igreja brasileira. Eu não estou me referindo à igreja aqui local, mas eu me refiro à igreja do Brasil. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a nossa realidade de igreja brasileira e a nossa responsabilidade. E a minha pergunta passa por isso também. As pessoas podem ver Cristo em nós? As pessoas que estão lá fora, vê Cristo em nós? Eu me lembro que quando eu morava no Sudeste Asiático, especificamente na Tailândia, eu compartilhava do amor de Deus com um jovem tailandês. Ele era um jovem de aproximadamente 20 anos e eu falava de Jesus para ele. E eu contava durante essa conversa, que durou talvez mais de 30 minutos, detalhadamente quem era Jesus. E aquele jovem, com uma boa paciência de um asiático, me escutava atentamente, sem dizer uma palavra. Quando no final da nossa conversa, da minha exposição de quem era Jesus Cristo, ele me perguntou assim: mas você não é brasileiro? Eu falei: sou. Ele falou assim: mas no Brasil não é um país que tem muita criminalidade? Eu falei: é. O Brasil não é um país que tem muita corrupção? Eu falei: é. O Brasil não é um país que tem muitas drogas? Eu falei: sim. O Brasil não é um país que tem muitos homicídios? Eu falei: sim. Ele falou para mim: será que não seria melhor que você falasse para o povo brasileiro quem que é Jesus? Aquilo me fez refletir sobre quem nós somos e o quanto nós testificamos de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Em meio a uma pandemia, em meio a uma série de desajuste social e dificuldade financeira, as pessoas tentam achar de várias formas culpados. Culpam o governo federal, culpam o governo estadual, culpam o governo a prefeitura, as pessoas culpam os chineses. Mas o povo de Deus a igreja devia tentar entender qual é a mensagem divina. Qual é a mensagem divina para nós enquanto igreja em meio a tantas dificuldades? A igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil cresce a galope. E junto com o crescimento da igreja vem na garupa do cavalo as drogas, a marginalidade, a desigualdade social, a intolerância e o preconceito. Na mesma velocidade que nós crescemos enquanto povo de Deus, o nosso país se afunda em miséria emocional, em miséria social. Qual é a relevância que a igreja brasileira tem no seu contexto? Qual é a relevância que nós temos para as pessoas que estão lá fora? Onde está o sal da terra? Onde está a luz do mundo? Onde está a mensagem de transformação? A mesma mensagem que nós recebemos de Jesus. O navio
só pode encontrar porto seguro em meio à tempestade se o farol brilhar com clareza. E o farol só vai brilhar com clareza quando nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Abra a Bíblia de vocês no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim, diz o apóstolo Paulo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vi um post recentemente na internet de um líder religioso que dizia o seguinte: o céu vai estar cheio, o céu vai ser mais numeroso do que o inferno, porque o povo de Deus é forte, corajoso. Quando eu li aquele post, eu pensei: ou nós temos Bíblias diferentes, ou eu enxergo um mundo completamente diferente do que ele enxerga. Mateus 7, verso 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. Me parece que a mensagem da cruz, me parece que a mensagem do amor é trocada por uma mensagem gloriosa de pessoas que cavalgam em cavalos com crinas brilhantes, com espadas reluzentes, que podem transformar o mundo com um toque de Midas, um toque dos deuses. A história do povo de Deus é recheada de apostasia. Por que seríamos nós diferentes de toda a história do povo de Deus? Por que seríamos nós, em nosso tempo, um povo que tem ouvidos abertos à voz de Deus constantemente? Sendo que os profetas perderam as suas vidas com perseguições por anunciarem a vontade de Deus para o povo. Aonde está o sal da terra? Aonde está a luz do mundo? Aonde está o sermão do monte? Mateus 5, verso 1 ao verso 16. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou com seus discípulos. E aproximando-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por amor do reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por causa de mim o insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois
Da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade constituída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos e os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Este é o motivo de que nós estamos aqui. O que eu acho engraçado é que nós reclamamos de que as nossas igrejas estão vazias. E a minha pergunta é: há quanto tempo as nossas igrejas estão vazias? Será que as nossas igrejas estão vazias por causa da pandemia? Ou será que as nossas igrejas já estavam vazias antes da pandemia? Um missionário no Sudeste Asiático, um missionário brasileiro, me perguntou o seguinte: eu fiquei sabendo que no Brasil vocês estão tendo uma revolução no meio evangélico. Eu fiquei sabendo que vocês estão crescendo muito. Eu falei: estamos crescendo, mas eu não vejo revolução, porque a igreja brasileira não produz transformação no seu contexto social. Se colocar pessoas no Palácio do Planalto resolvesse os nossos problemas, talvez parte dos nossos problemas teriam sido acabados. Mas o que nós temos que entender, que o nosso reino não é desse mundo. Jesus disse isso. O nosso reino não é desse mundo. Quando Jesus caminhava para a morte, os soldados vieram, pegaram Jesus. Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Talvez, se um de nós estivéssemos lá, nós poderíamos dizer o seguinte: você está pensando que você está mexendo com quem? Isso aqui é povo de Deus, aqui não, aqui é ungido do Senhor, agora você vai ver com quem que você está mexendo. E o mesmo comportamento a gente repetiria: cortar a orelha do soldado, assim como o discípulo de Jesus fez, um dos apóstolos. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Pegou a orelha no chão e voltou a orelha para o lugar. Pedro, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada da minha pregação durante o tempo que nós estivemos juntos. Quantas vezes nós queremos cortar a orelha das pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes nós queremos julgar as pessoas que estão à nossa volta? Aí você pode me dizer o seguinte: mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justiça. E nós somos a luz do mundo. E a justiça de Deus vai ser feita. Nós temos a missão enquanto igreja de ser farol. Nós temos a missão enquanto a igreja de ser a luz do mundo. Me parece, eu assisti uma live esses dias e
Era uma live que estava acontecendo de um capelão. Ele é capelão de uma capelão penitenciário em Goiás. Enfim, cuida de todas os presídios aí, fazendo o trabalho de entrega de Bíblias e evangelização. E nessa live que eu estava assistindo, Fernando, nessa live que eu estava assistindo, tinha ali um ladrão, ex-ladrão, mas vinha do mundo do crime, de dentro de uma penitenciária. E ele disse que uma das maiores barreiras dele para entender o evangelho foi porque um pastor disse para ele que ladrão bom era ladrão morto. Jesus, em Lucas 23, 43, disse o seguinte: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez a nossa frase seja: ela era safada, ela merecia. Enquanto Jesus fala: aquele que de entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. João 8, 7. O evangelho só vai ser eficiente para as pessoas que estão à nossa volta quando a igreja entender qual é o papel dela. A igreja não tem o papel de tomar o poder, porque a igreja recebeu o poder de Deus para transformar o mundo. E descerei sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão as minhas testemunhas. Esse é o poder que a igreja tem, e ninguém pode tirar de nós esse poder. Foi rompida a aliança com o passado, aonde se pagava mal com mal, aonde se tratava olho por olho e dente por dente, e agora nós adentramos por Jesus, pela cruz do Calvário. Vê que o mal foi pago na cruz, vê que os pecados foram destruídos na cruz. A gente não precisa mais de retribuir, porque agora nós somos a luz do mundo. E essa é a transformação que nós podemos fazer. Se nós queremos transformar o nosso governo, se nós queremos transformar a nossa cidade, se nós queremos transformar o nosso estado, se nós queremos transformar a instituição onde trabalhamos, se nós queremos transformar a nossa escola, se nós queremos transformar o povo que está à nossa volta, só existe um caminho se nós acreditamos em Cristo, é a mensagem de Deus. Não existe outra opção. Não existe outro caminho a se seguir. A mensagem transforma, a mensagem purifica, a mensagem dá nova vida. O ladrão, o encarcerado passa a ser um homem de bem. O marido que espancava a mulher muda o seu mau caminho e agora a trata com amor. O filho rebelde volta a casa e se congratula e se desculpa com os pais. Todas as vezes que tentarmos impor os nossos conceitos, nós deixamos de ser Jesus. Porque não é por força e nem por violência, mas pela palavra de Deus. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. E eu termino aqui.